A Michele Bolsonaro, que se autodefine como ajudadora do marido, falando sobre a participação de mulheres na política, ao lado do capitão da misoginia, que estava lá, o Bolsonaro estava lá. Isso é uma contradição em termos, né? Mas esse vai e vem da Michele Bolsonaro, que se disse contra as cotas, depois, como a coisa pegou mal, ela voltou atrás. Esse vai e vem dela é um asterisco nesse debate. Porque Uhum. houve um tempo em que defender a participação de mulher na política era moda. Nessa época, criou-se uma cota que estimularia os partidos a investirem em candidaturas femininas. É essa a cota que fez referência a Michele Bolsonaro. Desde então, desde a criação dessas cotas, o desrespeito com as mulheres foi duplicado. As legendas continuaram predominantemente masculinas e machistas, e a cota feminina, assim como o percentual destinado às candidaturas de negros, ela virou uma fraude. Então, parte da verba do fundo partidário que deveria financiar a entrada de mulheres na política é desviada para bancar candidaturas masculinas. E, nesse instante, está avançando na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que dissolveu até os dissensos. Ela prevê o perdão de irregularidades praticadas pelos partidos políticos com o uso de verbas do fundo partidário. Entre elas, essa irregularidade, a fraude cometida contra para desviar o dinheiro da cota que deveria ser aplicada em candidaturas femininas. Essa proposta de anistia, ela tem 3 artigos. Num dos artigos, os partidos passam uma borracha em todas as ilegalidades que foram detectadas nas prestações de contas que eles apresentaram, os partidos, à Justiça Eleitoral. Desautoriza qualquer tipo de sanção da Justiça Eleitoral contra os partidos que malversaram, que desperdiçaram verbas do fundo partidário e também do fundo eleitoral. Num segundo artigo, a proposta perdoa o desrespeito a essa regra que obriga as legendas a aplicarem parte da caixa registradora em campanhas de mulheres e negros. E há, em relação a isso, um silêncio. A banda feminina no Congresso está fazendo um silêncio inexplicável em relação à tramitação desse partido. E o terceiro artigo autoriza as legendas a passarem o chapéu junto a empresas para recolher dinheiro para quitar com verbas privadas dívidas eleitorais contraídas antes de 2015. Essa proposta foi subscrita por mais de 180 deputados. E a lista é muito interessante, é uma lista de signatários suprapartidária. Está lá, assinou, por exemplo, o Zé Guimarães, que é líder do governo Lula na Câmara, assinou também o bolsonarista Carlos Jordi, que é líder da oposição, apoia essa proposta, a presidente, mulher, presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ou seja, produziu-se ali na Câmara uma mágica. A patifaria partidária fez sumir a polarização política. Não tem polarização em relação a esse projeto. É difícil saber o que é mais assombroso aí, se são os ruídos dessa ala que promove o apatifamento da política ou o silêncio da banda muda do legislativo, que inclui as mulheres. As mulheres não falam sobre isso. Então, nesse contexto, Fabiola, a manifestação da Michele é, de fato, um asterisco. Há um problema maior. A cota se justifica, ela virou uma fraude, agora o Congresso está prestes a anistiar a fraude e ninguém fala sobre isso. Está passando ali sem muito alarde pelo Congresso Nacional. Esse, a meu ver, é o principal drama da cota que foi destinada às candidaturas femininas. Ela não é aplicada, ela virou uma fraude. Bolsonaro foi uma figura que saiu da presidência recém-adentrado a um partido político, né? Então se filiou ao PL ali no limite para poder concorrer novamente à presidência da República, e essa situação dele que seria muito frágil na ligação com o PL, ela se mantém justamente como trouxe o Josias, porque o PL tem a visão de que ele pode trazer votos para o partido. Agora, essa ideia de transferência de voto, ela é muito, muito fraca se você não tem uma candidatura à presidência.
Então, o que isso quer dizer? Tem um efeito muito forte no voto para deputado, para senador, ou até nas eleições seguintes para municipal, aquele partido que tem candidato à presidência. Né? Então, essas últimas eleições, a bancada do PSDB diminuiu muito, porque há muito tempo você não tinha uma candidatura competitiva do PSDB. Então, ele perdeu na bancada legislativa por conta disso. Então, a visão do PL é o seguinte: eu vou ter um candidato majoritário que vai ser Bolsonaro. Se Bolsonaro estiver inelegível, a gente coloca a Michelle, né, na tentativa de ter essa transferência. E aí, mesmo que não seja eleito, e acho que o PL nem faz muita questão de que seja eleito, puxa uma bancada grande, né? E aí, quando você tem uma bancada grande, você tem o quê? Recurso. Né? E é isso que o líder do partido quer, ele quer uma bancada grande, porque isso é o cálculo que é usado para o fundo partidário e o fundo eleitoral seguinte. Então, acho que essa ideia do Bolsonaro reafirmar que vai ser candidato de todas as formas, é o que ele precisa dar em troca para o PL, todo o apoio que o PL tem dado para ele. Né, inclusive do salário que ele recebe, do salário de todas as pessoas que ele trouxe com ele, que agora estão vivendo do fundo partidário do PL. Então, eu acho que essa ideia do cabo eleitoral, ela é muito cara para o PL e é por isso que era importante para o Bolsonaro ir nesse momento. Há um pedaço do eleitorado que ainda presta atenção no Bolsonaro e o considera uma alternativa. Agora, mesmo o pedaço conservador da sociedade brasileira, quando observa o Bolsonaro e os conservadores que ainda têm 2 neurônios, eles verificam que é preciso buscar uma alternativa ao Bolsonaro. É bom que haja esquerda, direita na sociedade brasileira. É bom que esse pedaço conservador, que se escondia atrás da social-democracia do PSDB, tenha saído do armário e que se mantenha na vida pública. Agora, mesmo os conservadores, eles precisam encontrar alternativas que dignifiquem essa expressão. Né? Conservador era Margaret Thatcher, era Ronald Reagan, para usar 2 exemplos. O Bolsonaro é arcaico, ele não tem nada de conservador, ele é o atraso, é a personificação do atraso. Então, ele hoje é uma alternativa, Fabíola, para que o país demonstre que as leis ainda valem para alguma coisa. E se essa afirmativa for real, que a lei no Brasil vale para alguma coisa, o Bolsonaro é uma alternativa para comprovação de que o Código Penal está em vigor. Ele infringiu o Código Penal em vários artigos, infringiu também a legislação eleitoral. Então, ele, se é alternativa para alguma coisa, é para demonstrar que a justiça eleitoral ainda vale, e ele precisa ser declarado inelegível, e que o Código Penal também tem alguma serventia. Nessa hipótese, ele tem que ser responsabilizado criminalmente pelos delitos que praticou durante o seu governo. Qual?